Pessoal, boa noite. A gente está vivendo aqui o professor David Miranda, da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. A gente está fazendo nossa primeira aula ao vivo, né, através do Microsoft Teams, e vamos tentar repassar aí os conteúdos para vocês durante esse período. Sei que não é um período fácil, né, de quarentena, onde muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, e muitas notícias estão sendo circuladas por aí. Mas vejo também como oportunidade da gente se reconstruir, né? De se refazer. Ou de dar um upgrade aí nas nossas perspectivas. Gostaria muito de estar pessoalmente com vocês, mas por uma questão de segurança, a gente não pode fazer com que isso aconteça. Então, a gente faz com todos os meios e todos os recursos que a gente pode fazer para se aproximar de vocês e transmitir da melhor forma possível as informações. Hoje, a gente vai trabalhar com os processos psicológicos básicos. Dentro do contexto, a gente vai trabalhar algumas ideias e teremos uma participação especial para o que eu chamo a memória. A memória vai ser um slide distinto, porque eu acredito que ela precisa de um pouco mais de atenção, né, e cuidado. Então, vou compartilhar aqui com vocês o slide para que a gente veja o que a gente vai trabalhar hoje, tá ok? Vou compartilhar aqui com vocês o slide. A gente está vendo, né, o que a gente vai trabalhar hoje. Os processos psicológicos básicos. A gente vai trabalhar o que vem a ser percepção, memória, motivação e as emoções. Percepção é aquela atividade cognitiva mais básica, né? Os nossos sentidos, eles captam vários estímulos do mundo externo. E para que nós possamos percebê-los e não simplesmente despercebê-los, não existe, né? Mas para que a gente possa perceber, na verdade, a gente precisa entender aqueles estímulos que estamos recebendo. É um trabalho cognitivo. Ele precisa de que a mente funcione na interpretação, assimilação, comparação desses processos. A gente tem dentro deles as habilidades construtivas, a fisiologia propriamente dito e as experiências anteriores que fazem com que esses estímulos sejam percebidos. A gente vai ver que no processo perceptivo, ok? Nesse processo perceptivo, a gente tem as habilidades construtivas e a fisiologia também envolvida. Quais são esse processo perceptivo, né? A gente tem nossos sentidos. Esses sentidos, eles captam os estímulos do ambiente, transformam esses estímulos em sinais para que possam ser codificados no cérebro. E quando ele vai ser codificado, ele precisa ter uma representação, ele precisa ser construído. Em que sentido? Quando a gente recebe o estímulo do ambiente, por exemplo, nós percebemos ondas eletromagnéticas através dos olhos. Essas ondas eletromagnéticas são transformadas em sinais elétricos dos nervos para o cérebro propriamente dito. Chegando no cérebro, ele vai procurar as caixinhas
aonde aquele estímulo se encaixa. Por exemplo, quando a gente traz a ideia de uma maçã, quando a gente fala a palavra maçã, surge logo na mente a ideia daquela circunferência, daquela bola vermelha, vem também a ideia da maçã verde, o sabor, a textura. Então, são características daquele mesmo objeto que são distribuídas em várias formas da mente. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente de que memória ela não é feita única e exclusivamente numa caixa. Você não vai pegar um arquivo dentro da sua mente, colocar esse arquivo na sua mente e vai dizer, ó, isso aqui são todas as características de uma maçã. Não é bem por aí. Vamos lá nas habilidades construtivas. Compartilhar aqui com vocês mais esse slide. Na nossa atividade cognitiva, né, a gente tem a interseção entre a realidade e a cognição, que é o que a gente falou agora. O mundo externo traz seus vários sinais, traz suas várias opções, sendo elas luminosas, eletromagnéticas, químicas. Né? Um exemplo disso, a química, é o que a gente sente no paladar. Então, os componentes da comida, eles são elementos químicos que ativam determinadas células. E essas células vão transformar esses estímulos químicos em algo que o cérebro possa entender. Então, a gente tem, nas habilidades construtivas, a gente vive criando hipóteses. Né? Nós estamos sempre construindo opções, criando soluções, se antevendo a alguns estímulos. A memória, ela serve, nós temos uma memória sem Professor, o senhor escuta, teremos sua conexão. Perdemos a conexão do senhor David Arruda Miranda. Aqueles reflexos de luz que a gente vê numa multidão entram em nosso cérebro. Só que cada estímulo desse, independente de nossa consciência e de nossa vontade, vão sendo filtrados e categorizados. Essa categorização é o que vai nos dar a percepção de que no meio daquela multidão conhecemos alguém. O que acontece dentro do mundo, dentro do direito? O que é que isso pode servir para a gente, para o direito? Uma pessoa que foi agredida ou foi assaltada é levada para uma delegacia e vários suspeitos foram presos, com as características semelhantes àquele que a vítima sugeriu. Então, nessas habilidades construtivas, dentro dessa criação constante de análise de estímulos, a pessoa vai identificar qual realmente foi o indivíduo que a assaltou. Muitos estímulos foram recebidos, mas alguns específicos é que vão dar a ela a certeza de que fulano de tal ou determinado indivíduo foi o causador do crime. Isso pesa muito também em depoimentos, sendo eles na justiça, sendo eles na delegacia. Lembrando que os exemplos que na delegacia, o que é que acontece? As memórias, elas, quanto mais recentes, mais fáceis de serem lembradas. Quanto mais distante, mais difícil de serem lembradas. Então, vamos lá. A gente armazena, a gente recebe do ambiente vários estímulos. Só que, conforme as nossas experiências anteriores, é que vamos conseguir identificar um ou outro. O que é que acontecia logo no começo do Brasil colônia? Os índios,
eles não percebiam a chegada dos navios portugueses. Os navios iam se aproximando no mar, mas eles não percebiam que era um navio se aproximando, porque eles nunca tinham visto. Então, é como se dentro daquela paisagem, aquilo não existisse na percepção deles. Então, o estímulo ele precisa ser compreendido para que possa ser utilizado, vamos dizer assim, na nossa vida, no nosso dia a dia, e assim sucessivamente. Então, a gente vem, nessa última parte aqui da apresentação, desse slide, que essa habilidade construtiva, ela realmente se chama de construção, porque a gente pega os estímulos externos e transforma eles em algo significativo. Então, a gente cria hipóteses, faz antecipações, armazena ou não, dependendo da nossa ideia. Voltando. Cadê ele? Experiências anteriores. A gente acabou de comentar com relação a isso, né? As nossas experiências criam expectativas e criam motivos. Tendemos a perceber o mundo como processos estruturais já construídos. Vou voltar aqui a câmera para mim, para que a gente entenda da seguinte forma. No site, a gente postou a questão da Gestalt, né? A Gestalt como uma linha, uma escola, psicologia, onde ela analisa a percepção como algo primordial na formação do psiquismo. Então, o que é isso? Né? Para a Gestalt, nós não somos só um conjunto de partes. Nós não somos um conjunto de experiências isoladas, mas, na verdade, um todo. Então, somos mais do que a soma de nossas partes. Então, o que é que acontece nesse processo? Né? Nesse processo aqui, nessas nossas habilidades. É o que a gente chama de pensamento. Então, o que é pensar? A gente precisa ter o que pensar. Como isso é construído durante a infância? Nós nascemos com muito pouca percepção do mundo. Temos apenas aquela percepção de que vivenciamos dentro da barriga da nossa mãe. Alguns estímulos, algumas sensações, muito mais complexo do que realmente estar no mundo real, no mundo onde todos os nossos sentidos estão a pleno vapor. Então, o que é que acontece? Criamos a perspectiva, a nossa mente, né? A nossa mente, ela vai começando a arrumar aqueles estímulos que a gente recebe. Por exemplo, a mãe, no começo da infância, a mãe é que ela vai dizer ao pai e afasta primeiro o pai desse contexto e se torna o mundo, continua ainda sendo o mundo desta criança. Então, a mãe, ela vai codificar o mundo para a criança. Como é que ela vai fazendo isso? Dependendo do tipo de choro que a criança tem, é que ela vai dizer, ô filho, ó, tá com fome. Eita, filhinho, bichinho, papai, vem cá com mamãe. Meu neném tá com fome. Então, aquela criança, ela vai sentindo que aquela sensação que ela tem se chama fome. Em outras situações também são verdadeiras. Aí ela vai começando a codificar o que é choro. Ah, a criança tá suja, começa a chorar. Aí fala, eita, nenenzinho, tá aqui sujinho, mamãe vai limpar ele. Então, isso, no decorrer da vida da criança, vai dando a ela códigos das sensações que ela sente. Então, é nessa codificação que a criança entende o que é dor, o que é medo, o que é sede, o que é frio.
vai dizendo, eita, como o neném está contente, quando ela lança um sorriso. Então, a criança começa a se perceber de que aquela sensação se chama alegria, que aquela sensação tal se chama medo, que aquela sensação tal se chama raiva. Olhe, não fique com raiva do seu amiguinho. A criança começa a perceber que aquela sensação é raiva. E isso, quanto mais acesso ao mundo você tem, mais elementos de codificação você adquire no seu script, no seu mundo interno. Então, o mundo, ele não vai se ampliando apenas apenas pelas sensações que você tem dele. O mundo vai se ampliando conforme as instruções, conforme as informações que você realmente codifica para você. Trazendo para o mundo real e não ficando longe dele, né? Vamos trabalhar aqui com o que a gente está trabalhando hoje, com o curso de Direito. Você tem uma disciplina durante o curso que você não se agradou muito dela. Do mesmo jeito que aconteceu lá no ensino médio. Você não se agradou muito do matemática, né? Amável matemática. Você não se agradou muito da amável português. Então, o que é que acontece? Algumas dessas informações que não foram inseridas no seu script pessoal, elas não vão ser muito bem entendidas, não vão ser muito bem clarificadas. Quando você se depara com o mesmo problema, quando você vai se deparar com um problema de matemática e fez, infelizmente, aqui eu não sei não. Muito mal eu aprendi somar e dividir, porque minha conta no banco só dá negativo. Então, nem somar e subtrair está lá muito bem, porque só está dando vermelho, Então, a ideia de adquirir conhecimento é justamente aquilo que vai ampliar a sua visão do mundo. Tudo que você aprende vai necessitar desses contextos, dessa ideia de aprender, de crescer e de enxergar o mundo maior. Vamos voltar um pouquinho lá no slide para a gente passar outra experiência. Atenção, né? A atenção, ela está intimamente ligada, compartilhar aqui com vocês, que a atenção, ela está intimamente ligada ao processo de percepção. A gente só vai realmente conseguir perceber um estímulo se tivermos a nossa atenção voltada para ele. Se não, nada feito. E aí, como é que a gente pode pensar isso? Pessoal, vocês já conseguiram já assistir aquele filme Lucy, né? Que é uma jovem, termina usando um tipo de droga, e essa droga amplia a consciência dela e coisa e tal. E dentro do filme ele vai explicando de que nós só usamos 10% de nossa capacidade mental e coisa e tal. Não é bem por aí, né? Mas, na verdade, a gente só presta atenção mais ou menos em 10% de todos os estímulos que a gente recebe. Trago o mesmo exemplo da multidão onde você conhece uma pessoa, né? Dentro da atenção, vou trazer também outro exemplo, que pode ser mais fácil aí de perceber a atenção, e o quanto o cérebro trabalha construindo hipóteses e antecipando-se a alguns eventos. Eu posso trazer aqui o exemplo, lá no bar, você chega em um barzinho com aquela pessoa que não é principalmente
a principal, né? Você vai entrar no Jabá, se esconde lá no cantinho daquele barzinho, muita gente, muito barulho, som tocando, e você vai lá para o finalzinho do bar, certo? Com toda aquela confusão, com todos aqueles estímulos auditivos, visuais, você consegue prestar atenção na conversa da pessoa que está à sua frente. Isso é atenção focada. Isso é a sua atenção. No entanto, você não vai perceber conscientemente que está chegando a sua pessoa principal, né? Aquela que você prometeu fidelidade, coisa e tal, e ela chega no meio do bar e faz, poxa, que legal, achei tão divertido isso aqui. Mesmo você de costas, sua mente conseguiu ouvir a voz da pessoa conhecida. Bate logo o pânico, o desespero, você quer pular debaixo da cadeira, quer fugir para chamar o garçom, corre desesperado para o banheiro para pensar em alguma alternativa de fuga, mas sua atenção, dos 10% que você tinha de atenção, estava primeiro focado em alguma coisa, que era aquela pessoa que estava na sua frente. Quando a gente está estudando e outros estímulos estão ao nosso redor, você pode perder a sua atenção. Dirigir carro. Eu estou dirigindo o carro e gasto um pouco de minha atenção para os movimentos que são básicos. Acelerador, volante, seta, direção. Mas por que é proibido você estar ouvindo o telefone, digitando, enquanto está dirigindo? Porque sua atenção não é multifocal. As pessoas já entendem ou alguns comentam, que a mulher, ela consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Não é uma verdade. Certeza, professor, com certeza, professor. Não é bem assim. Mas o que é que acontece? Se você pensar as mulheres como agora veja bem, a mulher, né? Ela tá um tal de um Core i10, né? Um Core i100, né? Onde o slot de memória é muito rápido, né? Então o que é que acontece? É muito rápido, né? Então o que é que acontece? Ela consegue mudar o foco de atenção dela muito mais rápido, muito show de bola, mais rápido do que os homens. E ainda então, por que mudou o assunto? Volta para o assunto, ela diz logo assim, mudou o assunto por quê? Não autorizei não, volta para aquele assunto. Ela consegue ter vários focos de memória e consegue mudar muito mais rápido do que o homem. O homem, ele tem a característica de ter uma atenção focada muito maior. Então, se o homem estiver prestando atenção à televisão dele, o mundo se acaba, né? O mundo se acaba e não sai do olhar da televisão. A não ser que ela cruze assim à frente e diga, eu estou aqui, não é? E uma vez eu estava, inclusive, eu passei por uma situação em um hospital, fiquei internado por um tempo, e eu estava lendo uma revista. Meu tio foi ser minha companhia e estava eu e ele lendo uma revista, cada um com uma. Chegou a enfermeira, a gente muito mal levantou a cabeça para ver que era uma enfermeira que estava entrando no quarto. Ela foi, trocou meu soro, botou o medicamento. Aí, antes de sair, ela fez, a leitura está muito boa, né? Praticamente quase não vi eu chegando. Então, porque o homem ele tem essa atenção focada. O que é os nossos 10% de utilização do cérebro? São 10% de atenção focada. Só. O restante é o inconsciente que está trabalhando. É analisando o restante das expectativas, é analisando as outras possibilidades. Então, não usamos só 10% de nosso cérebro. Nós usamos nosso cérebro todo. Agora, só focamos a atenção em poucas coisas de cada vez.
A mulher tem essa habilidade de trocar atenção mais rápido do que nós. Mas, se for prestar atenção, ela só presta atenção em uma coisa. Isso, às vezes, é ruim, principalmente quando está dirigindo. Porque ela, né, ela não consegue focar claramente no que está fazendo naquele momento, porque a mente dela está sempre indo de um canto para outro, analisando uma situação ou outra. Joia? Deixa eu ver aqui outro slide para a gente poder trazer para vocês. A gente falou aqui de atenção, né? A atenção é ligada ao processo de percepção. A gente falou que voltamos a atenção de forma mais imediata a alguns estímulos, né? Algo novo, algo inesperado e em situações variadas. A gente falou com relação aos estímulos novos, que são uma pessoa interessante que a gente encontra, ou quando estamos passeando no shopping e vemos uma mercadoria que chama a nossa atenção. Emoções influenciam muito no processo de atenção, ok? As emoções, né? E, na verdade, a gente só tem consciência daquilo que estamos com a atenção focada. Quando a gente perde a atenção focada, a gente também perde a nossa consciência. Então, o que é, na verdade, consciência? Consciência é aquilo em que prestamos atenção. Nada mais do que isso. Operações sensoriais. O que é que os sentidos fazem com informação? Ele detecta os estímulos, ele transforma os estímulos do ambiente, estímulo químico, o que a gente se alimenta, o gustativo, a gente coloca alguns ingredientes químicos na boca e demos ainda a gente não sabe muito bem do que se trata. Detecção, transdução, pegamos esses componentes químicos, pegamos a luz, né? Temos que transformar esses estímulos externos em um sinal compreensível para o cérebro, que é a transdução. Transmitimos, e aí processamos. Aí é que esse processamento é o que a gente vai chamar lá na frente de pensar. Vou voltar aqui um pouquinho ainda antes de a gente chegar em emoções, tá ok? Então, o que é quando a gente ganha um grupo de códigos que se relacionam com o ambiente, a gente tem o que é pensar. Pensar é falar em silêncio. Eu não vejo ninguém aqui, eu acho que eu não entendo, talvez não consiga enxergar na minha compreensão, a gente falar, ou melhor, a gente pensar sem estar falando. A gente pode trazer junto a esse pensamento alguma imagem, né? Algum ambiente, mas se a gente não codificar o mundo, se a gente não der um significado a ele, a gente não vai conseguir pensar. Se a gente tem aquele mundo de código para a gente poder estudar, para a gente poder trabalhar, se eu não souber aonde, no mínimo, está, eu pego o Vadmap, aquele mundo de livro. Eu pego o Vadmap, aquele mundo de livro, né? Aquele livro gigantesco, onde todos os códigos estão dentro dele. E não conseguimos saber aonde, pelo menos, cada código está, aonde cada coisa importante que nós achamos importante vai estar registrado, não adianta. Você vai pegar uma prova, vai estudar direito e vai, a prova vai ser com consulta.
A prova vai ser com consulta. Ótimo. Vamos fazer nossa consulta. Estou tranquilo. A prova é com consulta. Só que se você não tiver na sua memória aquilo que você quer buscar, você toda vez que pegar o código vai ser como se fosse a primeira vez. Então, você vai ter que catar todo o Código Civil todo, você vai ter que catar todo o Código de Processo Civil todo, para poder achar aquilo que você precisa. Então, não houve, você não internalizou os conhecimentos, você não internalizou a informação do mundo externo para o seu mundo interno. Isso vai ficar perdido. Você vai estar sempre correndo atrás. E eu entendo que aquele que está sempre correndo atrás, ele vai chegar, no mínimo, em segundo lugar. Não tem para onde. Ok? Vou voltar aqui a compartilhar os slides com vocês. Agora a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Então, faz de conta que tudo o restante não seria, né? Não é bem por aí. Mas eu vou compartilhar com vocês nossas emoções. Cada emoção, ela vem com uma característica própria. Coitada delas. Nossas emoções passaram muito tempo sendo menosprezadas. Inclusive, quando começou o pensamento, já vem daquela ideia do pensamento socrático, né, e de Platão, onde a razão é o que vai explicar o mundo. O mundo verdadeiro só pode ser entendido através da razão. Mas o que é que a gente tem? A gente tem... A nossa razão não chegou na humanidade agora. A nossa razão chegou faz um certo tempo. E não foi agora que a nossa razão faz parte da nossa rotina. Primeiro, nós fomos uma evolução, nosso cérebro sofreu uma evolução. A gente tem um cérebro reptiliano, que é o bulbo, e o cerebelo, onde ele toma conta de funções básicas da gente, que é pulsação, movimentos peristálticos dos intestinos, pressão das artérias. A boa parte do nosso funcionamento glandular vem dessa parte do cérebro. A gente ganhou, aí evoluímos, vamos lá, evoluímos. Temos o hipocampo, danado é hipocampo, sistema límbico. Sistema límbico é onde a gente processa nossas emoções. Então, o homem primitivo, quando ainda ele não conseguia perceber o que é passado, presente e futuro, ele tinha o hipocampo, o sistema límbico, onde as emoções eram uma forma de linguagem. Então, no lugar de a gente dizer, olha, corre que já vem um dinossauro, lascou. Lá vem a enxurrada. Não tínhamos fala, então tínhamos emoção. Jamais, né, o nosso Neandertal ia ver um dinossauro. Vamos lá que é brincadeira. Mas as situações de perigo, hoje, elas ficaram diferenciadas graças ao nosso córtex neofrontal. Quando o homem conseguiu se perceber como indivíduo e conseguiu atentar entender o mundo através da razão, a gente desenvolveu o córtex pré-frontal. Ele fica dentro do cérebro, mais ou menos nessa parte aqui da frente. E aí, quando damos muito valor à nossa razão, nós desprezamos as nossas emoções. Mas as nossas emoções são formas de comunicação muito mais sinceras do que a fala propriamente dita. Elas são fundamentais para que a gente possa fazer a fixação ou não de alguns conteúdos. Por exemplo, se eu não tiver prazer em estudar, dificilmente os conteúdos eles vão ser internalizados. Como assim? Trazer aqui os slides das emoções para que a gente possa explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Alegria.
A alegria, ela envolve muita energia. Então, ficar feliz é muito bom. Ele libera alguns hormônios feitos serotonina, né, alguma dopamina. No entanto, a alegria, ela gasta muita energia. Nós não podemos e nem devemos, nem poderíamos ficarmos alegres por muito tempo. Mas é uma forma de vivermos em sociedade. Quando conseguimos viver em sociedade, nós liberamos alguns hormônios. E esses hormônios provocam são alegria. Oi? O slide não está aparecendo o slide, não? Tá não? Não. Vamos lá. Vamos ver o que foi que eu fiz de errado. Se o senhor puder, de vez em quando, dar uma olhada lá no grupo da gente, que quando a gente perder sua conexão, avisa lá no grupo, igual o Eduardo fez, tá? Tá ok. E agora? Obrigado. Chegou? Agora? Pronto. Não, ainda não. Agora sim, agora sim. Pronto. Então, a gente tem aqui, o primeiro ponto é a alegria, né? A alegria é uma emoção muito energética, né? Ela aquece, vamos dizer assim, o corpo todo, mas, como gasta muita energia, ela não pode ser duradoura. Então, aquela ideia de felicidade, de querer ser alegre o tempo todo, na nossa biologia atual, não seria possível. Medo. Todo grande empreendedor faz, olha, você não pode ter medo, você tem que enfrentar seu medo, você tem que ser... Mas o medo, ele é aquela emoção que nos deixa alerta. É aquela emoção que nos previne de um perigo. Se o perigo do medo é aquele medo paralisante, né? Que faz parte de um script básico de todo e qualquer animal. Se o animal sofrer muito medo, ele tem duas principais reações. Ou ele foge, ou ele trava, que é o fingir de morto. Mas o medo, ele é necessário para que a gente se antecipe às consequências ruins do futuro. Aí eu gosto de trazer um exemplo de super-herói, né? Então, o Batman. Aí faz, o Batman é um personagem que ele não tem medo. Pelo contrário, a emoção que movimenta o Batman é o medo. Toda vez que ele vai vai assistir o filme de Batman, toda vez que ele vai para um momento muito importante da vida dele, ele volta para a caverna, onde ele ficou preso quando era criança, e se envolve, né, deixa que aqueles morcegos o rodeiem. Na verdade, é para que ele possa sentir medo, ser capaz de impor esse medo aos outros e se preparar para toda e qualquer circunstância. Ele consegue vencer seus desafios porque ele tem medo. Então, ele pensa em todas as situações possíveis e imagináveis para se precaver dele. A raiva. A raiva, ela é constante, crescente e contínua. Então, não é à toa também que o Incrível Hulk, quanto mais raiva ele sente, mais forte ele fica e mais irracional também. Briga de marido e mulher. Deixa eu interromper aqui o... De marido e mulher, briga de casais. Opa, aí Jamerson fica logo rindo, não sei porquê. O que é que tem a ver, Jamerson? Não adianta brigar com ninguém mas, na verdade, discutir relacionamento com raiva nunca dá certo. Deixa eu voltar minha câmera. Discutir relacionamento com raiva não vai a lugar nenhum. Porque o que acontece? A raiva é uma emoção principalmente de defesa. Ela foi feita para, quando tivermos acuado, reagirmos. Ela foi feita para suplantar os obstáculos. A raiva, ela aumenta a dilatação dos braços e das pernas.
a dilatação sanguínea. Então, há um aumento de fluidez de sangue nos braços e nas pernas. Já no medo, a ampliação da capacidade sanguínea, né, o aumento de sangue vai para as pernas. Então, quando eu tenho medo, eu tenho muito sangue nas pernas. Eu libero adrenalina. Quem passou por uma situação de medo muito grande, talvez lembre de que depois da situação passada, as pernas ficam tremendo. Ai, me deu uma fraqueza nas pernas, aquela coisa toda. É porque houve um maior fluxo de sangue nas pernas. Mas, voltando para a raiva e voltando para as discussões. Discussão de trabalho também acontece no mesmo sentido. A raiva, você está sendo acuado em uma ideia, na sua pessoa, na sua honra, qualquer coisa nesse sentido. Então, você vai se defender. Você começa a ter raiva daquele que está indo contra as suas ideias. A raiva, ela vai gerar, ela vai criar um mecanismo de defesa tão forte que ela vai desativar de forma temporária o acesso da consciência às funções automáticas, às funções voluntárias, automática não, às situações voluntárias. Se eu tenho raiva, eu perco o controle de mim mesmo. Como é que a gente pode pensar isso no meio jurídico, né? Um indivíduo aconteceu, né? Isso é um caso real. Um indivíduo trabalhador ali do Cais de Santa Rita largou, saiu, está indo para casa e encontrou mais 2 vendedores. Esse que saiu trabalhava no açougue e os 2 outros tinham outros pequenos negócios ali no Cais de Santa Rita. Começaram a beber, né? E os 2 outros indivíduos começaram a afrontar, a xingar o rapaz que era mais fraco, mais franzino fisicamente. Começaram a entrar em luta corporal, os 2 querendo agredir o rapaz de posse de uma faca de cozinha, essa faquinha de cozinha de quem a gente faz refeição, e desferiu vários golpes nos outros 2. Então, a gente tem aí um caso real de homicídio. Um elemento que esfaqueou 2. Esse rapaz fugiu, né? E a polícia saiu em busca dele. Encontrou o coitado do rapaz embaixo de uma das pontes do Recife, extremamente amedrontado. Quando a guarnição se aproximou, percebeu que o que ele tinha era medo e fez: rapaz, o que foi que aconteceu? Aí o rapaz comentou: olha, eu estava largando o trabalho, 2 amigos, dois conhecidos meus que trabalhavam próximo me chamaram e eles vieram bater em mim e eu me defendi. Me disse: você se defendeu como? Aí eu me defendi, partiram para cima de mim e meteram a faca em mim. Ou melhor, meti a faca neles. Os policiais, de forma mais consciente, ele ainda estava com a faca, inclusive o rapaz, se entregou e a polícia começou a investigar. Na verdade, foi procurar saber o que realmente tinha acontecido. Foi constatado que o rapaz estava indo para casa. Praticamente os caras insistiram em buscar ele. Que ele sentasse lá para beber e foram agredir. Para que serve isso para o futuro advogado? Então, ele pode argumentar de que o cliente deles foi tratado de forte emoção. E nessa forte emoção, ele usou dos recursos que tinha para se defender. Infelizmente, nessa defesa, duas pessoas vieram a falecer. Isso é um argumento. Então, sabendo que o indivíduo ou casos semelhantes pode justificar, ou melhor, não justifica, né, na verdade, mas em brigas de marido e mulher, às vezes, quando o indivíduo pega, flagra a traição do outro,
e se utiliza de instrumentos, seja arma de fogo, seja uma arma branca, e termina causando dano ao outro. Um dos argumentos pode ser colocado com essa forte emoção. Então, a gente viu que conversar, ou melhor, discutir relacionamento, local de trabalho com raiva, não vai adiantar muita coisa, porque a raiva ela vai suprimir um pouco a sua consciência e mecanismos automáticos biológicos de defesa são ativados. Então, você vai ser agressivo? Vai. Vai dizer coisas que não tinha nada a ver? Vai. Vai falar muita besteira? Vai. Depois vai se arrepender. Vai, rapaz, infelizmente não era aquilo que eu queria dizer, não é aquilo que eu quis fazer. Por quê? Porque você realmente foi tomado pela raiva. E aquela ideia de alguns comentários da pessoa dizendo, não, eu fui possuída pelo espírito e aquele espírito me obrigou a fazer alguma coisa. Talvez, porque eu não conheço muita coisa de espírito, pode ser no mundo deles. Mas no mundo real do direito e da ciência, a raiva pode ter se utilizado dos seus mecanismos básicos, biológicos e genéticos e ter suprimido a consciência. Você fica simplesmente como um espectador do seu próprio corpo. Vou trazer para vocês, vou voltar aqui para os slides, para que a gente possa acompanhar o restante das emoções, ok? Falou sobre a raiva, falou sobre a surpresa, né? Surpresa. Surpresa, a gente tem... Ela é muito rápida, né? A surpresa, ela é muito rápida. E ela é, na verdade, utilizada para que a gente possa oxigenar melhor e perceber melhor os estímulos que a gente recebe do mundo. Então, é uma prévia do medo ou uma prévia da raiva. A surpresa, ela existe. Nós, geralmente, o comportamento é arregalar os olhos, abrir a boca. Arregalar os olhos para quê? Para que entre a maior quantidade de luz possível. E abrir a boca para que aumente a maior quantidade possível de oxigênio e a gente consiga trabalhar de forma muito mais rápida. Tristeza. Tristeza. Tristeza é aquela emoção. Ninguém gosta, mas ela é muito útil na nossa vida. Porque a tristeza, inclusive, viu? A percepção da tristeza, ela é capaz de nos ajudar a desvendar alguns casos, né? Descobrir alguns crimes. Em que sentido? Cristina Ristoff, aquela moça que arquitetou com o namorado de matar os pais, né? Então, as investigações no período estavam voltadas à ideia de que foi um assalto, de que houve uma invasão na casa, né? E de que os pais foram vítimas de um latrocínio. Mas o delegado, numa foto, durante o enterro dos pais daquela moça, o delegado percebeu que o irmão dela demonstrava realmente sentir tristeza pelo fato. E já a moça, ela não demonstrava claramente sinais de tristeza. Era como se ela estivesse maquiando essa emoção. Ora, que foi que pensou o delegado? Poxa, é uma jovem. Teve seus pais com a casa invadida. Seus pais foram assassinados. E ela não demonstra tristeza. Então, se mudou a linha de investigação, foi quando se descobriu, né, que ela e o namorado estavam envolvidos na trama. Mas para que serve a tristeza?
Pronto. A tristeza é uma emoção de recomeço. É uma emoção de juntar forças. Ó, eu estou cansado, aconteceu uma situação muito difícil e eu preciso redirecionar minha energia emocional. Então eu fico triste, né? Então é essa tristeza que vai ser útil para que você possa se reconstruir, para que você possa superar suas dificuldades. Ela só é perigosa quando é patológica, que vira depressão. Mas aí já é outra história. Ok? Personalidade. Deixa eu trazer o slide de novo para vocês. Para a gente falar um pouquinho de personalidade. Personalidade vai ser um novo tópico nosso. O nosso próximo tópico. A gente vai trabalhar com personalidade. Quais são as linhas psicológicas que fazem com que esse tópico seja tão importante para a gente no mundo do direito? Porque a gente vai ver a personalidade, né? A formação psicodinâmica da personalidade, a gente vai ver um pouco da fenomenológica e humanista, como é que essa personalidade é construída. Vamos ver um pouquinho dos transtornos de personalidade. E, para a gente fechar esses slides, porque eu queria trazer outros para vocês, sobre a memória, como a gente comentou anteriormente, né, que eu queria que memória fosse algo bem distinto. Por que isso? Porque memória, a gente pode utilizar isso no júri, né? Qual é a consistência da memória, qual é a consistência daquele relato daquele indivíduo. Mas vamos lá. Primeiro, terminar aqui personalidade. Personalidade é um padrão de comportamento. Personalidade é um padrão de comportamento que o indivíduo tem de forma duradoura e mais ou menos regular em seus sentimentos, em comportamentos, né, em sensações. Então, o que é que acontece? A personalidade, ela é um comportamento duradouro, consistente, baseado em seus sentimentos e percepções. Isso é a nossa personalidade. Não é, antes era persona, máscara, né? Como diziam os gregos. Mas voltando aqui para vocês, né? Com o meu slide. Slide não, a câmera. Então, isso é a personalidade. É uma constância. Como é que a gente pode pensar e usar isso no mundo do direito? Se eu tenho um indivíduo e ele apresenta um comportamento durante boa parte de sua vida, sendo ordeiro, honesto, cumpridor de suas obrigações sociais, a gente pode usar isso como argumento na construção de um habeas corpus. Excelência, meu cliente, ele tem residência fixa, ele não apresenta perigo à sociedade. Então, são argumentos para a construção de um habeas corpus. A personalidade daquele indivíduo pode ser usada a favor do seu cliente. Ok? Vou trazer agora um pouquinho de memória. Vamos lá compartilhar aqui com vocês memória, para a gente continuar trabalhando esse aspecto. Eu fecho um slide e abro outro. Conseguiram enxergar?
Conseguiram enxergar? Não, ainda não? Não. Vou voltar aqui, tá ok? Ok. Pronto. Memória. Praticamente nós temos 3 tipos de memória. Memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Memória sensorial é aquela memória que a gente, que são aquela é a memória dos sentidos, né? Então, cada sentido nosso, ele tem um tipo de memória, vamos dizer assim. Vamos ver, por exemplo, o exemplo que eu posso dar é aquela comidinha maravilhosa que a gente tem, que a gente lembra de nossa avó, de nossa mãe. Então, é uma memória sensorial, né? Aí faz, ei, essa comida é igualzinha, bicho, a que mamãe faz. Ó, esse feijãozinho aqui não tem outro, não. Só quem faz é vovó. Então, é uma memória sensorial. É aquilo que se usa muito em filme, que a criança fica com aquela melodia da mãe, né? Toda a vida, e quando lembra daquela melodia, se recorda daqueles momentos bons que teve com a mãe, coisa e tal. Isso seria a memória sensorial. Memória de curto prazo. A memória de curto prazo é o que a gente usa geralmente quando a gente está lendo. Por exemplo, memória de curto prazo é a memória de ler um livro. Eu estou lendo um texto, peguei um artigo científico e vou ler esse artigo científico. Quando eu chamo memória de curto prazo, é aquela memória que faz com que eu entenda que o primeiro parágrafo faz com que eu tenha a continuação da ideia no final do artigo. Isso é memória de curto prazo. Quando você terminar o artigo, você tem guardado o conteúdo principal daquele artigo. Você tem guardado a ideia principal daquele artigo. Essa ideia principal que foi traduzida é a memória de longo prazo. Então, toda vez que você for se remeter a um determinado, não, aquele tópico, não, eu acabei de estudar agora direito constitucional, eu vi um artigo sobre direito constitucional e que me diz isso, que me diz aquilo, que faz isso, que me deu uma ideia assim, assim, assado. Isso é a memória de longo prazo. A memória de curto prazo são guardadas muito rapidamente para que você possa entender o texto. Ela não é registrada, você não vai ter, né, você vai pegar um seriado feito Suits, né, que é aqueles 2 advogados, tá lá no Netflix, viu? 2 advogados, um deles tem memória fotográfica. Não, eu lembro exatamente tudo que eu vi. Não dá. Ainda hoje a ciência, se alguém conseguisse lembrar, ter esse tipo de memória fotográfica, lembrar de tudo que leu, ele ia gastar muita energia mental e não ia ser tão eficiente no seu raciocínio. Memória de curto prazo, a gente tem 15 segundos, né? No máximo 10 minutos com ela e depois se apaga. A de longo prazo, não. Dura muito mais tempo, às vezes a vida toda. Ok? O que é que acontece nessa memória? A gente tem um processo de codificação, armazenamento e recuperação. Então, essa codificação, ele vai passar por aquilo que a gente já viu em nossos sentidos. Como é essa codificação? Lembra que a gente viu percepção, não é verdade? Os sentidos captaram os sinais, fez o processo de transdução, transformou aqueles sinais em algo que o cérebro possa entender. Depois há o processo de codificação.
Então, é onde vai ser registrado nossa memória. É a preparação para que as informações sejam armazenadas. Então, a gente codifica os sinais. Aquela ideia da mãe dizer à criança o que é fome, o que é frio, o que é medo, o que é alegria. Então, é esse processo. A criança, toda vez que se remeter a uma sensação, ela vai buscar primeiro na memória, e o interessante disso é que, antes dela ir nos arquivos de memória, ela vai passar pelo sistema límbico. A gente viu as nossas emoções básicas. Então, para que a memória seja registrada, ele tem que ter um conteúdo emocional relacionado a ela. Se eu não tiver um conteúdo emocional relacionado a um fato, a uma leitura, a uma experiência, esse processo ele não vai ser armazenado. O que vai armazenar aquela informação na memória é justamente a energia emocional. Então, a emoção que dá muita energia, por exemplo, alegria. Alegria a gente viu que era um desprendimento muito grande de energia. Então, é aqueles fatos que a gente sempre lembra com carinho. A gente sempre vai lembrar dos momentos felizes que nós tivemos. Momentos tristes, que é onde a gente tem menos energia. Existe no cérebro, a gente tem as amígdalas cerebrais. São órgãos dentro do cérebro que registram exclusivamente as situações de medo, né? Para que a gente esqueça da consciência, mas sempre fique atentos a quando for reconhecer uma situação perigosa. Então, o armazenamento das codificações das informações são também feitos em locais diferentes. Então, a gente tem uma área do cérebro que vai pensar em formas. Cérebro que vai pensar em sons. Uma área do cérebro que vai se pensar em gostos. E aí vai se construindo. O que a gente tem como fato ou como objeto fixo na nossa memória, na verdade, é um conjunto de partes, é um quebra-cabeça dentro da mente da gente, que a gente junta. E ao juntar, a gente tem um objeto propriamente dito. A gente tem a maçã, então a maçã ela vem com a imagem, aquela forma circular. A gente tem a outra parte do cérebro que traz o gosto. A gente tem a outra parte do cérebro que traz, né, os momentos em que a gente teve a oportunidade de vivenciar ela. E aí, no final, a gente tem o objeto propriamente dito. Lembrando que cada emoção, nossa memória, só é armazenada conforme a quantidade de emoção que temos naquele momento. Se vamos estudar o Código de Processo Civil ou Código de Processo Penal e estamos extremamente entediados, extremamente desmotivados com aquilo ali, dificilmente aquele conteúdo vai ser absorvido. As memórias negativas, feito medo, né? O que é que acontece com as memórias, com essas emoções? Elas são suprimidas para que a gente não sofra. É um mecanismo de defesa. Então, as situações perigosas e as situações que nos provocaram medo ou muita tristeza, a gente tende geralmente a esquecer. Para que isso me serve no mundo jurídico? Depoimento de uma testemunha. A testemunha, se realmente ela passou pelaquela situação, dificilmente, quando os depoimentos forem tomados, ela não vai lembrar de detalhes do acontecido. Por quê? Porque a memória vai começar a ter falhas.
ela não vai lembrar se estava fazendo sol, se estava chovendo, se o dia estava claro, qual era a cor da cortina. Isso ela não vai lembrar. Às vezes ela não lembra nem a própria cor da roupa. Para que isso me serve? Vou tomar um depoimento. E a pessoa vai lá diante do juiz, aí começa, não, excelência, foi assim, aconteceu assado, eu lembro exatamente que era um dia chuvoso, que o cachorro latia, que o gato miava. Aí faz, opa, esse depoimento pode ser falso. Porque uma emoção negativa, ele não vai deixar na memória tantos detalhes. Por quê? Tanto na tristeza como no medo, não há tanta energia para armazenar a emoção. E, quando é armazenada, não é na consciência. A consciência não tem um acesso tão fácil a ela, porque ela fica protegida pelas amígdalas cerebrais, que é uma estrutura cerebral. É um órgão, são duas ervilhazinhas que ficam bem no meio da cabeça, para que a gente, que faz parte do cérebro primitivo, né? Então, a questão da memória, quando a gente for analisar o depoimento, você vai... separação de casal, pronto, outro exemplo muito bom, separação de casal. E a guarda dos filhos está envolvida nesse processo, ok? Então, você começa a falar, conversar, né, com uma das partes, e a parte começa a falar que é coitadinha, que sofreu muito, que o desespero é muito grande, e você está defendendo a outra parte, que vai chegar para você e vai dizer o seguinte, na verdade, é porque ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele não é uma pessoa, não é essa pessoa que está demonstrando ser. Aí, você, como advogado, começou a perceber que entre as partes havia um engano. Eles estavam falando algo e demonstrando emocionalmente algo diferente. Nessa dicotomia de emoções, você pode pedir ao juiz uma avaliação psicológica de Cicrano ou de Beltrano, para que possa ter uma base, para que o juiz possa ter uma base técnica do psicólogo para a melhor atitude a ser tomada. Porque em separação de casal e guarda de filhos, o que é que se preconiza? Vamos dizer assim, a mãe está sob a guarda dos filhos, mas o pai entra na justiça pedindo essa guarda. A mãe se mostra coitadinha, indefesa, sofredora, e o pai já diz que a mãe está manipulando, ela está construindo depoimento adulterado. E quando o advogado é contratado, ele é contratado para as crianças. Então, mesmo recebendo os honorários da mãe ou recebendo os honorários do pai, o advogado, ele é das crianças. Ele tem que buscar o melhor para as crianças. Se ele vê que aquele contratante está criando um depoimento adulterado, ele pode pedir avaliação psicológica para saber quem, na verdade, é o mais apto a tomar conta das crianças. Seguindo o caso, vou voltar um pouquinho lá para o slide de memória, para que a gente possa acompanhar, ok? Armazenamento, a gente falou um pouquinho de questão do armazenamento, que precisa ter um conteúdo emocional para a gente conseguir armazenar informações na nossa memória. A gente viu o processo de recuperação, como é que dá esse processo de recuperação, dependendo do caso.
Algumas estruturas da memória, a gente falou um pouquinho já da memória sensorial, que essa memória ela fica poucos segundos, né? Ou, na verdade, essas sensações podem ser jogadas na memória de longo prazo, que é aquela ideia da comidinha da mãe, né? Do perfume, daquela pessoa que você gostou muito. A gente tem memória de curto prazo, que aqui eu coloco que ela dura aproximadamente 15 minutos, mas hoje a gente já sabe que ela pode durar um pouco mais de tempo. Você passa alguns minutos, né? Vários minutos lendo livro, por exemplo. Então, nesse tempo em que você está lendo o livro com realmente atenção focada nisso, é a memória também de curto prazo. Temos algo parecido com a memória RAM do computador. Essa memória é a que faz a ligação entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, né? E a memória de longo prazo é aquela que dura por muito tempo lá para frente. Uma coisa interessante também de ser colocada é que a nossa atenção ela pode ser treinada para ganhar outra dimensão. Não, a outra dimensão tá achando que vai ver o mundo espiritual, né? Não, não é bem por aí não, tá? Calma, paciência, ninguém aqui vai virar um Thanos da vida. Ampliar a nossa capacidade de atenção é ter condições de enxergar o mundo com mais variáveis. É você, hoje, está começando a estudar direito, vai assistir um tribunal do júri. Alguns procedimentos que estão acontecendo ali, você não vai conseguir perceber. Mas, quando você terminar o curso, ou vai ver uma dimensão muito maior, vai saber onde colocar uma palavra, vai saber o que cada palavra está sendo dita, e coisas nesse sentido. Pensamos também essa ideia de ampliar a nossa atenção da seguinte forma. Eu trago um exemplo que eu gosto muito de especificar, é você ser músico. Então, quando você é músico, você conhece sons graves, sons agudos, conhece timbre, conhece ritmo, né? E você vai assistir um show. Eu fui pro show, né? E quem estava lá tocando era Gustavo Diniz, bichinho. Estou interrompendo aqui o compartilhamento dos slides para falar com vocês sobre. Abrir aqui a minha câmera. Aí estava lá assistindo o show. Foi eu e um grupo de amigos. Dentro desse grupo de amigos, tinha um que trabalhava com eventos. Ok. Vamos lá. Tava lá assistindo o show, tal. Pô, show muito legal, ele cantando muito bem. E a gente se empolgando. Aí, o colega meu fez, ó, o som estourou. O caixa do lado direito, aquele som praticamente do lado direito, estourou. Tá batendo. Eu não vi nada de diferente no que ele estava colocando. Passou só mais alguns minutos e o cantor lá da frente fez, pessoal, ó, a gente vai dar aqui uma paradinha aqui de 5 minutos porque a gente teve um problema no som e a gente vai trocar. Então, o que aconteceu? A atenção dele foi ampliada pelo conhecimento prévio que ele tinha do sistema. Então, como ele tinha experiências anteriores que faziam com que ele percebesse o mundo de forma diferenciada, a atenção dele tinha um espectro muito maior de captação. Ele via o mundo mais amplo do que eu via. Então, ele ficou mais inteligente? Não, mas a capacidade de atenção que ele tinha era muito maior do que a minha. Então, não é questão de inteligência, mas é treinar sua atenção para que ela possa perceber mais variáveis do mundo ao seu redor. Ok? Vou voltar lá aos slides um pouquinho.
Memória de longo prazo. É um tipo de armazenamento de dados de longo período. O número do telefone do seu, né? Porque depois que existiu a agenda de telefone, dificilmente a gente lembra do telefone de outras pessoas. As palavras que você usa no português, pronto, também é um bom exemplo. O que você aprendeu durante esse percurso de sua vida e você usa com uma certa frequência é jogado em memória de longo prazo. Nome dos pais, seu endereço, né? Memórias de curto prazo e memórias de longo prazo, elas estão sempre se comunicando. Porque você está sempre tendo estímulos novos, você está sempre vendo coisas novas. Vamos dar um andamento aqui. Pronto. Isso aqui é um gráficozinho que eu trago para vocês, né? Para que a gente possa tentar entender, né? Ou ficar de forma mais visual possível como é que funciona esse mecanismo de memória. A gente tem as informações que chegam aos nossos órgãos dos sentidos, lembrando que a parte fisiológica na atenção e na percepção é importante. Lógico que você não vai perguntar àquele que tem deficiência visual se ele viu o criminoso. Não faz sentido, não é verdade? Não, você ouviu a discussão, o cara faz, não, eu sou surdo, então ele não viu nada. Comunidades muito carentes têm esse problema de surdez constante. Você encontra uma comunidade carente, perigosa, que aconteceu um homicídio, o cidadão, infelizmente, ele achou 10 balas perdidas e está lá. Aí você pergunta à comunidade, fez, olha, você ouviu alguma coisa? Você fala, não vi nada, não. Eu estava aqui, mas eu não vi muita coisa, não. E por aí vai. Então, os órgãos do sentido, lógico, a fisiologia, né, tem que estar presente aí em perfeitas condições, senão você vai a esses detalhes, você vai chegar para a pessoa lá na frente do juiz e vai dizer, diga agora que você ouviu a discussão, ela fala, é surdo e mudo, olha, pronto, deu certinho para você. Vergonha linda no tribunal. Então, vamos lá. A informação chega, passa pelos sistemas sensoriais, né, de memória e percepção, você conseguiu perceber, você tem a sua atenção voltada para aquela informação, mas o que é que acontece? É informação de curto prazo, com poucos segundos, você não está atento a ela. Mas, se você prestou atenção, a memória de curto prazo começa a se comunicar com outro processo. Ele vai atrás do sistema límbico, tentar esquematizar aonde é que você viu aquilo anteriormente. A informação é processada ou é processada de forma superficial, passa um pouco mais de tempo na memória, depois vai para a memória. Deixa eu acompanhar aqui com vocês. Processamento é um pouco mais complexo e aí você tem ela de forma mais duradoura para você. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ligo aqui a minha câmera. E o que é que a gente conseguiu ver hoje? A gente viu a questão da percepção, o que é percepção, a gente viu um pouquinho do que é memória, a gente viu aqui os processos que são envolvidos, a gente viu que a percepção também pode ser entendida como pensamento, né? Eu pensei, como é que eu pensei? Eu codifiquei uma informação do mundo exterior, eu comparei com minhas experiências anteriores, eu
completei algumas informações que faltavam, né? Que a gente vê isso como um mecanismo da Gestalt. A Gestalt, para que a mente não antecipa, a mente antecipa algumas coisas para não ficar gastando energia em vão. Como é que ela faz isso? A pessoa faz, feito o Google, né? Você bota o começo da palavra, aí o Google começa a lhe dar as respostas. Acontece muito isso, né? Somente em casa. Você chega assim, chega cansado, meio debilitado, aí a esposa chega assim para você, aí faz... Você estava onde? Aí você fala, eu já sei, você estava no bar bebendo, não foi? Aí, espera aí, então ela já vai se antecipando, já vai construindo as próprias hipóteses, já vai construindo as próprias alegações. Isso é um processo de pensamento. Então, a construção daquela ideia do cara chegar lá cansado, vamos até gravar a vida dele, né? Chegar lá cansado, com cheiro de álcool, de que ele não estava no trabalho. Então, ele já vai criando todas as outras hipóteses que você já conhece. A gente viu um pouquinho das emoções, o quanto essas emoções podem influenciar no depoimento. A gente viu o quanto a memória também pode influenciar no depoimento. E foi que a gente viu mais. A gente viu também como é que essa memória pode ser ou não confiável, durante o depoimento. E em alguns casos, tanto em situações penais, né, como o indivíduo que se disse possuído ou que se defendeu e, na verdade, demonstrou medo, que a questão do rapaz que terminou provocando um homicídio de 2 pessoas, porque foi agredido, só se defendeu, né? A situação, ao invés de ser um duplo homicídio qualificado, porque duplo homicídio qualificado, a questão do bar lá de Cais Santa Rita, porque se não deixou, conhecia os elementos, né? O acusado conhecia as vítimas, se aproveitou porque as vítimas estavam embriagadas e não poderiam reagir, né? E se utilizou de uma faca, porque ele já era habilidoso, porque era marchante, e usou da faca para efetuar os 2 homicídios. Quando foi realmente observado e questionado quais as emoções envolvidas, percebeu-se que o indivíduo realmente tinha recebido primeiro uma agressão injusta, né? E simplesmente se defendeu porque usou daquele conhecimento que tinha, né? Não foi consciente, porque ele fugiu, se escondeu debaixo de uma ponte, ainda estava com a faca na mão. Então, o comportamento, você pode ver que é um comportamento primitivo, né, de fuga, se escondeu num lugar escuro, meio que afastado. Se fosse realmente consciente, se tivesse claro aquela vontade do homicídio, ele teria jogado a faca fora, teria lavado, tomado um banho, já que estava embaixo de uma ponte, coisa nesse sentido. Então já mudou, não era homicídio mais qualificado, mas na verdade um caso de legítima defesa. A gente viu a ideia da separação do casal, onde um queria tirar a guarda do outro, e foi o advogado, ao ser contratado, ele é advogado das crianças, então ele tem que buscar o bem das crianças, independente de quem vai pagar os honorários, e ele percebeu que havia algo, né, desconexo entre as emoções que eram apresentadas e o discurso de cada um dos membros. Com isso, poderia ter ido buscar a ajuda de um profissional, pedido ao juiz uma avaliação psicológica dos dois, para saber qual era daquele que tinha mais condições de ter a guarda das crianças. Pessoal, assim, o que eu queria expor, eu consegui, né? Queria saber agora de vocês, se vocês têm alguma pergunta, querem fazer alguma colocação, né? Acordar aí quem estava dormindo, para dizer, tá quase encerrando, vamos lá, me conectei.
fico aberto às perguntas, fico aberto a alguma colocação, né? Quem quiser, fiquem à vontade, estou aqui aguardando. Tudo bem? Até um feedback para dizer, ó, professor, não gostei, não foi legal, podia ter trazido de forma diferente. É uma construção dos dois, né? Uma construção minha, uma construção de vocês. E aí eu queria um pouquinho desse feedback para saber como é que foi, o que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode acrescentar e coisa nesse sentido. Ok? Estou à disposição. Olá, Cássio. Boa noite. Boa noite. Duda não vai falar nada, Duda? Eu acho que ela dormiu. Duda dormiu. Duda, vamos estudar, acorda. Lembrando a todos vocês que a aula está sendo gravada, viu? Eu gostei. Isso pode servir contra ela. A sua aula está sendo gravada e você... Acordou! Oi, Jamerson. Professor, vai ser todos os dias as aulas? Oi, todas as terças e todas as quintas. Beleza, ótimo. Hoje, né, nas terças-feiras, a gente vai dar psicologia aplicada ao direito e na quinta-feira, introdução. Ok. Inclusive, eu já coloquei o link, né, da aula de quinta-feira lá no AVA, no nosso primeiro encontro. Tá ok? Pronto. Inclusive, eu queria dizer a vocês, mas eu vou dizer lá para quinta-feira. Existem alguns, pode dizer, né? Existem alguns exercícios que eu coloquei na pós-aula, certo? Eu vou colocar, quem fizer aqueles exercícios e mandar para o meu e-mail, dá aquela pontuação de 800 pontos, né? Como, já que a gente não pode fazer atividade em sala, aqueles testes vão ser os testes de pontuação lá no sistema. Tá ok? E vamos seguir em frente. Alguma coisa, Graciane, mais? Alguma pergunta? Não. Eu gostei. Ontem eu fiquei meio perturbada, porque a gente não conseguiu entrar, mas hoje foi maravilhoso. Ontem eu fiquei muito frustrada, mas hoje, graças a Deus, você ficou tudo direitinho. É só a gente revisar, fazer os testes, ganhar 800 pontos. Eu já postei pelo menos mais 2 vídeos, né? Também na área de psicologia. O próximo vídeo que eu vou postar vai ser o de psicanálise. Também vai ser interessante. A gente vai ter que estudar Freud, né? Né? Assistir, tem uma série, né? Eu não cheguei a assistir ainda não, viu? A série do Netflix sobre Freud. Mas tá na minha lista. Alguma coisa, Jamerson? Tranquilo, professor. Aula bem explicada para entender. Vou lá responder as questões que o senhor colocou, mas deu para entender perfeitamente a aula. Muito boa aula, professor. Parabéns. Agradeço. Agradeço aí o apoio, né? Porque também é uma reconstrução, na verdade é uma reconstrução minha para esse meio digital, né? E a gente vai seguir em frente aí, sempre crescendo. Obrigado. Alguma coisa, Bruno? A gente tem Caritas, né? Que é Caritas mesmo, né? Caritas Ranas. Hanna. Oi, professor. Que é aluna nova, né? Olá, professor. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom com o senhor? Graças a Deus, melhorando sempre.
aproveitando para crescer e A aula aprender foi ótima, nessa viu? quarentena. Gostei muito. Não entendi, professor. Não, aproveitando, né, esse período de quarentena para crescer, para aprender, para trazer coisas novas, ou pelo menos para aprender coisas novas, né? Assim, a aula virtual. Isso. Mas foi muito bom. Gostei muito da sua aula. Muito obrigado. Agradeço. Vou tentar melhorar sempre da próxima vez. Se Deus quiser. Professor, esse exercício que passou, você tem um tempo para poder entregar? Tem sim. Os exercícios que foram postados na disciplina de introdução, tá ok? Fiquem até essa semana ou até a próxima aula de quinta agora, né? De quinta agora 8, para poder me responder todos eles. Ou o que vocês conseguirem. Cada encontro, cada atividadezinha, a gente vai usar como pontuação lá no sistema. Tá ok? É porque como eu sou novata, doutor, eita, desculpa, professor, não estou conseguindo ainda acessar, mas Carla já está resolvendo para mim, para eu conseguir fazer o exercício. Pronto, ótimo. Fique tranquila. Professor. É ok. Tudo se resolve. Ok. Pronto? Professor? Bruno? Eu. Pronto, amigo. Pois não? Ei, como é que o senhor vai saber que a gente fez os exercícios lá no site mesmo, ou a gente tem que enviar de alguma forma para o senhor? Eu espero pelo meu e-mail. Tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o grupo do... Pronto, vocês seria interessante, né? Baixar o exercício, responder e mandar para o meu e-mail. Eu vou colocar... Tem uma opção de baixar o exercício para responder, para poder enviar? Olha, a boa parte deles eu fiz em Word. Para tentar facilitar esse processo. A Word é melhor. Né? Aí eu vou deixar o meu e-mail aqui no grupo para que vocês vão me respondendo, né, de forma bem tranquila. Tá ok. Ok? Israel Rodrigues, vejo que o senhor também está online. Pode me ajudar? Juliana também, vendo que está online. Se puder contribuir, Juliana, com esse feedback, eu agradeço. Alô, Fê? Vovó? O que foi, vovó? Pois não, Graciane? Alguma coisa, Juliana? Alguma coisa, Israel? Duda dorme ainda, né? Professor, o senhor me ouve? Ouço. Desculpe. Pega pro praga, Eduarda. Minha gente, as crianças aqui em casa estão tudo de férias. A rotina tá super pesada. Acredito. Eu não dormi, mas hoje não deu. Mas eu entendi a sua aula, acredite. Eu já dormi no finalzinho. E como é que eu acabei desconectando aqui sem querer, como é que eu vou fazer para enviar a atividade por seu e-mail? Pronto, olha, as atividades são de introdução, né? Introdução ao estudo do direito. Eu vou postar no grupo o meu e-mail
e você vai respondendo e me enviando. Aí vai ser as pontuações que o professor pode dar lá dentro do sistema, lá no AVA. Tá ok? Tá, eu vou tentar agora já ver se eu consigo fazer isso, pegar essas questões, para ver se eu já consigo responder. Tá ok. Tá ok. Professor, fechou, professor? Eu estava esperando a opinião de Juliana, a opinião de Jael, mas estou vendo que eles devem estar com alguma dificuldade, né? Então, professor, se não tiver mais nenhuma pergunta... Boa noite, Olá, professor. Israel, bem-vindo. Obrigado. É um prazer, viu? É um prazer lhe conhecer. Gostei da aula, bem esclarecida. Eu que agradeço a atenção, a paciência de todos vocês. Fiquem certos disso. Professor, sem lhe interromper, como eu sou aluno novato, eu queria saber como é que eu vou fazer para exercícios, o qual o senhor vai postar. Certo. Olha, eu acredito que Felipe, né, professor Felipe e professora Carla, com os alunos novatos, eles já devem estar agilizando esse acesso a você do sistema, né? Acredito que daqui para... Eu acho que, como eles são muito, muito eficientes e muito cuidadosos com isso, eu acho que com 2 dias, no máximo, você já vai ter acesso à plataforma. Mas fique tranquilo, viu? Fique tranquilo com relação a isso. Eu entendo a situação de vocês, né? E fico esperando com alegria esse retorno, né? Qualquer coisa, também tem o grupo, né? Pode falar no grupo ou no particular, que aí a gente está respondendo da melhor forma que puder e buscando ajudar vocês da melhor forma que puder. Tá ok? Ok, então, professor. Tá ok. Qualquer dúvida eu posso me comunicar com o senhor no grupo, né? Pode sim. Pode sim. Ok, então. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nada, Israel. Foi um prazer tê-lo aqui. A nova aluna da turma. Eita, coisa boa. Ai, que fofura! Adoro bebê. É a nova aluna da turma. Vai estudar comigo. Muito bom, já começa cedo. Já começa cedo. Professor, antes de encerrar a ligação, eu estou aqui no estudo de introdução ao direito e só tem na seção 1, página... seção 1, tá? Não sei o quê. Isso. Só tem um arquivo e 3 arquivos em PDFs, todos eles que são tipo arquivo para estudo, entendeu? Material para estudo. Não tem a atividade diagnóstica que o senhor falou que colocaria. Tem o site, o link. Você viu na pós-aula? Tô na pós... Então, vem só. Eu vou voltar aqui e vou mostrar para o senhor pela câmera mesmo, tá? A pós-aula. Veja na pós-aula. Eu recebi a confirmação hoje do sistema. Tá carregando. Ó, vou virar para o senhor ver, tá? Ah, ok. Tá conseguindo ver? Baixa um pouquinho. Eita, infelizmente não estou conseguindo, Eduarda. Ó, eu vou ler para o senhor. Ó. Tem a pré-aula, tá. Fundamentos históricos e introdução ao direito. Não, quando a gente certo. Clica, quando a gente isso, clica, não é na pré-aula, não. É pós-aula. Tá, tô abrindo. Só um instante, tá carregando. Trabalhei em call center, aí eu ficava no computador e falando com o cliente. Aí mania disso, de dizer assim, só um instante, aguarde só mais um momento. Ó, terminou virando memória de longo prazo, vice. Tanta coisa que a gente faz lá que até hoje eu tenho me pego fazendo às vezes. Ó, vamos testar nosso conhecimento
Estamos Isso. disponibilizando um pequeno questionamento com resposta clara e simples para fixação de conteúdos. Bons Isso. estudos. Aí tem aqui o link, tudo certinho. Tá, ok? Isso. Pronto, tá na pós-aula, tá na pós-aula. Isso, o arquivo é em Word, tá? E quem Olha baixar, aí. abre pelo Word, responde pelo celular. Quando a gente baixa arquivos que estão no Word ou que estão em PDF, normalmente eles perguntam se a gente quer transformar esse arquivo, o Word, em PDF ou o PDF em Word. Para conseguir responder, eu acho melhor que seja em PDF. No Word é bem complicado para quem não tem costume. Tá ok. Você Pronto, tá salvo no meu equipamento. Vou fazer hoje, acredito que até o final do dia de hoje ou amanhã eu encaminho para o senhor via e-mail. Manda para mim o e-mail, por favor, professor. Tá certo. Ok. Viu? Já tô postando. Já tô postando aqui. Tá ok. Beijos. Boa noite. Até logo. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela paciência, né? E pelas contribuições. Foi um prazer. Até quinta-feira. Até logo, pessoal. Valeu. Até, professor. Muito obrigado, viu? Nada, Israel. Grande abraço. Até quinta. Grande abraço. Boa noite, professor. Até quinta. Boa noite, Jamerson. Agora vou escutar a poluição sonora da Globo metendo pau no presidente. É o que ela só sabe fazer. Até mais, professor. Até mais, amigo. Tchau. O funcionário omitiu o orçamento e que fica claro que a intenção do Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, Juliana. Foi um prazer. Até quinta. Tchau, tchau. Como é que saiu disso, para você sair? Sei sair disso aqui, não. Como é que sai? Você, passando o mouse assim no meio da tela, você vai abrir uma barra de ferramentas. Aí tem um telefonezinho, assim, ó, do lado direito. Desligar. Ah, tá. Achei. Xararau. Boa noite. Tchau, boa noite.